Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Uma coisa importante. Muita gente tem perguntado onde estão as referências das músicas, dos livros. E para quem não sabe, a gente lançou um aplicativo que chama Neblina, que está disponível na Apple Store e na Google Store. E lá, se você entrar e baixar, você tem acesso aos episódios todos em primeira mão. E dentro de cada episódio a gente tem uma lista das referências da música. E também lá dentro, na parte de conteúdos, tem um acesso direto à playlist dos elefantes, onde estão todas as nossas músicas. Além de várias outras coisas muito legais também. Ok. Vocês acham que todo excesso esconde uma falta? Caramba! Começando com Kabam assim já? Não, isso daí é popular, não é? Você viu que eu trouxe até o meu microfone para mais perto. Posso estar vibrando na falta Empurrei de todo mundo no proximidade. tobogã direto, assim. Todo excesso esconde uma falta. É bem possível, né? É bem provável. É bem provável. Uhum. Até porque, para você conseguir ter uma percepção real do tamanho dessa falta, eu acho um processo de um nível de detalhe, né, muito complexo para você mensurar com exatidão. Então, invariavelmente, em tentar preencher essa lacuna, você vai cair no excesso. Até você calibrar isso direitinho, eu imagino. Não imaginava que você fosse vir tão forte aqui, eu estava até pensando em... Então, desculpa te interromper. Não, de jeito nenhum. Isso pode ser um Eu excesso eu da minha eu tava parte. pensando nessa história do excesso, porque vocês acham que o excesso é uma invenção contemporânea? Eu acho que não. Minha impressão é que nós temos muito mais possibilidades de excesso hoje em dia do que existia no passado. Mas não que... Eu acho que se esse mecanismo é verdadeiro, ele existe em todos os tempos. A gente podia começar, então, até falando de uma percepção de um possível excesso, tá? Que é muito peculiar dos nossos tempos aqui. Eu estava ouvindo uma conversa bem interessante, depois eu dou um pouco mais de elementos para essa conversa, mas não quero levá-los para lugar nenhum antes de saber a percepção de vocês. Que exista talvez um excesso nessa chamada cultura da terapia. Os números recentes mostram que, pela primeira vez na história, hoje o número de homens que vão à igreja, ou de uma maneira geral ligados mais à religião, né? Primeira vez tem menos homens e menos mulheres e mais homens. E que talvez a grande substituição para as mulheres, principalmente para talvez as jovens adultas e adolescentes, seja justamente a terapia como ocupando esse espaço da fé e da religião. Eu tenho um número que mostra que, pelo menos nos Estados Unidos, entre os 13 e 17 anos, 1/3 das mulheres ou meninas fizeram alguma terapia ou fazem terapia. E aí os desdobramentos desse estudo, que eu acho que é interessante a gente avaliar, até para ver o que isso pode estar substituindo ou, de alguma forma, cobertando em termos de experiências reais.
E dentro dessa conversa tem um ponto bem interessante, tem uma frase do C.S. Lewis, né, que diz que talvez todas essas distrações que a gente está querendo evitar sejam, na verdade, a vida. E eu acho que tem uma forma de se interpretar essa cultura chamada cultura da terapia de uma maneira. O que está por trás disso? Está um caminho talvez muito pouco social, porque vai transformando uma série de possíveis experiências em patologias. Eu sei que eu comecei mexendo num tema que eu sabia que ia aguçar o nosso querido Bi. Sim, Mas eu achei um tema tão safadinho. interessante e pertinente, eu não tenho uma opinião, eu gostaria de saber a de vocês. De uma maneira geral, eu achei muito pertinente alguns dos problemas, até porque quem fala sobre esse tema é uma jovem adulta, que escreve muito bem hoje, num podcast que chama-se Modern Wisdom, com Chris Williamson, e ela discorre justamente sobre as dificuldades que essas adolescentes passam a enfrentar na vida adulta, na medida em que existe uma caracterização de possíveis comportamentos tóxicos em quase todas as ações masculinas dessas pessoas com quem elas interagem. Exemplo, qualquer tipo de crítica pode ser interpretado como tóxica. Qualquer tipo de experiência inconveniente pode se caracterizar como relações tóxicas, aí não necessariamente com os homens, e de uma certa forma, eu acho que o que mais me chamou a atenção é justamente esse lugar onde possa estar havendo um caminho de se evitar a experiência ou se caracterizar o que seria uma experiência normal como uma possível patologia, portanto a ser evitada ou tratada. Sua opinião, Bi? Sua opinião, Snow? Você quer ir primeiro, Snow? Porque eu vou me estender, né? Não, o que eu sinto, eu não tenho muita propriedade para falar nisso, mas o que eu sinto é que as questões mentais viraram um tema muito forte nos últimos tempos, e eu acho que com essa forma de informação que mudou tanto, antes a gente se informava sobretudo através da televisão, do rádio, e agora isso é tudo muito mais rápido através das redes. Acho que tem uma parte muito boa, porque as pessoas têm um pouco mais de acesso e linguagem para falar das patologias, do que acontece. Então acho que hoje em dia a linguagem foi adquirida e ao mesmo tempo com isso veio o exagero, né? E o exagero, o que eu sinto é que de alguma forma as pessoas mais jovens que eu conheço, a linguagem, vamos dizer entre muitas aspas, terapeutizada, virou algo quase como um papo de padaria. Então, isso me dá gatilho, putz, eu vou burnoutar. Eu sinto que a linguagem terapêutica avançou a linguagem da vida. E isso ficou muito misturado. Eu imagino que tem uma parte disso que é algo bom. Hoje em dia, talvez você consiga diagnosticar uma pessoa com depressão ou burnout mais rápido dentro de uma situação. Mas, por outro lado, acho que existe um exagero natural que, com certeza absoluta, deve estar fazendo pessoas conseguirem encaixar numa pessoa um diagnóstico, uma patologia para justificar próprias questões, né? E eu vejo isso muito acontecendo. Na minha opinião, com todos os gêneros, com todas as situações, as pessoas usando essa linguagem para justificar certas dinâmicas. E trazendo essa linguagem terapêutica para as conversas de um jeito muito superficial, né? Não, olha, esse assunto eu acho tão importante, tão sério, que tem que organizar para colocar todas as coisas nas devidas caixinhas, né? Então, em primeiro lugar, ele encaixa mesmo com aquilo que eu estava falando antes, a história do excesso que encobre uma falta, que você puxou muito bem. Eu tenho a impressão mesmo que tem uma falta da nossa própria cultura, da nossa própria sociedade, do modelo de vida, de mundo que a gente encontra, que faz com que o indivíduo típico se sinta tão deslocado e tão despreparado que fica fácil para ele a metáfora da saúde mental como um caminho
para ele procurar. Entende? Assim, o mundo é quase como se fosse o seguinte: eu estou entendendo tão pouco o mundo, eu estou me sentindo tão mal colocado nesse mundo que eu devo ter algum problema que, quem sabe, uma terapia pode concordar. Uma coisa, vocês me conhecem, uma coisa que eu gosto de dizer é que eu não conheço ninguém que está tão doente quanto o próprio mundo. Então, o mundo está muito doente. E colocar toda essa doença do mundo, a doença do coletivo, como uma questão individual, já é uma distorção. Dito isso, tem aquilo que o Jung falou quando ele começou a inventar essa história toda. Ele disse: a gente inventa a psicoterapia porque as religiões perderam a força. Então, é por causa disso mesmo que a psicoterapia ganhou peso. Mas eu tenho visto nos últimos tempos, inclusive, não sei se vocês têm acompanhado isso, um movimento na direção contrária. É muito interessante ver. Sempre tem muita gente que vai para a religião, mas é interessante ver uma moçada, gente de menos de 20 anos, numa faixa socioeconômica que normalmente está com total autonomia e acima das angústias típicas da população, que espontaneamente resolve fazer crisma, resolve começar a se comportar como um católico tradicional, começam até com as vocações religiosas que eram coisas que nos últimos 50, 60, 70 anos tinham decaído brutalmente. Parece que o negócio está começando outra vez. Então, tem uma fluidez que faz com que aquilo que for moda simplesmente reflua numa outra direção. Eu não estou convencido de que essa passagem das religiões para a terapia é uma passagem definitiva, tá? Então, e aí, de resto, eu acho importante dizer também o seguinte, né? Para mim, o problema maior é o quanto que as terapias podem se transformar num produto ou numa prestação de serviços que começa a vender para as pessoas alguma perspectiva ou alguma ideia que, na verdade, é uma ficção. Então, existe um componente da terapia que é um aprendizado sobre você mesmo e sobre a vida que eu acho espetacular. Mas você entrar numa terapia ou você interagir com esse processo na esperança de que assim você vai conseguir aquilo que, entre muitas aspas, é uma saúde ou uma resolução e tudo mais, claro que os processos mais patológicos podem ser resolvidos com terapia, claro que você pode ficar mais saudável, claro que você pode ficar melhor. Mas essa ideia de que nós somos todos doentes e nós precisamos nos tratar para nos curarmos com esse método, eu não me parece a coisa certa, né? Pessoalmente, conhecendo a minha personalidade, eu até digo para vocês uma coisa: se eu hoje em dia tivesse 20 anos, provavelmente eu não iria me tornar terapeuta. Então, não é porque certo ou errado. Eu pessoalmente, eu iria procurar algum outro caminho mais diferente. Agora, dito isso, deixa eu puxar um outro gancho para vocês pensarem comigo. Tem um livro que se chama A Teoria Geral do Amor, que é de 2 psiquiatras. O curioso desse livro, eu não li ele inteiro ainda, é um livro americano, é que eles escrevem um livro de um jeito não chato. Vocês conseguem pensar em psiquiatra americano que escreve um livro de um jeito não chato? Eu mesmo estou chocado. É mais poético do que outra coisa, eles escrevem bem. O Irving Yalom era psiquiatra? O Yalom era, mas Então ele ele é era uma total exceção. Ele era uma exceção, né? Total exceção. Ele, na verdade, é como se fosse uma supernova que apareceu aí, um acidente cosmológico, o Irving Yalom, né? Mas, o fim, o que eu queria dizer sobre esse livro. A tese principal desse livro é que, segundo eles, em toda relação de amor, tem um curador e algo que é curado. E que isso, obviamente, pode inverter o polo, mas tem sempre, de certa maneira, um processo quase que terapêutico na relação de amor. É essa a teoria deles.
Então eu acho interessante pensar nisso desse lugar. O quanto, na verdade, o que nós estamos buscando muito mais do que a saúde pela saúde, é o quanto está faltando mesmo a experiência direta de amor. E isso, para mim, é uma hipótese bem interessante, porque com certeza não existe nenhum ser que não esteja em busca disso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que existe um risco, estamos falando aqui do excesso e falta ainda, Uhum. desse processo de se trabalhar, que a gente fala tanto? Não, e obviamente dentro dessa ideia da cultura da terapia, isso é a bandeira maior, né? Você incorre no risco de desenvolver um processo autocêntrico, obsessivo, compulsivo, de tal magnitude que o componente principal, que é a sua interação com o outro, fique num lugar secundário em relação à sua relação com você mesmo? Não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente. Porque eu não tinha me atentado para esse possível risco, e esse lugar, talvez, de você se trabalhar o tempo todo, te leva para uma ruminação sem fim também, né? Mas aí, de novo, Gol, eu acho que esse é o ponto central. Esse risco existe se você tiver com um terapeuta ruim. Mas É isso. nós estamos falando de um lugar diferente, não é mais terapeuta. Quando eu falo cultura da terapia, nós estamos falando de um negócio que é gigante nas redes sociais. O TikTok tem, por exemplo, a cultura da terapia, tá bom. onde vai dizer que qualquer comentário, qualquer feedback pode ser visto como algo tóxico. Enfim, que vai desenvolvendo em você talvez uma observação tão exacerbada sobre você mesmo e como você se sente em qualquer situação, e sempre olhando cada vez mais para dentro, mais fundo, que você perde a oportunidade de entender como é que é a sua interação com o outro. Não. Completamente de acordo. Quando você expande para o uso, assim, você está falando da terapia como uma linguagem, como uma cultura no sentido geral. Chama-se cultura não numa da terapia. prática. Não Agora numa eu prática entendi. terapêutica. Agora eu entendi a diferença que você está falando. Não, escuta. Eu acho fim a cultura da terapia. É que eu estava. É que eu não tinha ideia da dimensão do negócio. Não. Realmente Cara, assim, mas infelizmente o que acontece faz parte. Tá? Eu tenho a impressão que a cultura da terapia é mais ou menos o que um físico quântico deve sentir quando as pessoas falam em quântico, né? Deve ser mais ou menos do mesmo jeito. Deve ser Entende? Então, é alguma coisa na entranha gira, porque você percebe que claramente as pessoas estão pegando algumas informações e elas usam o serviço do próprio ego, né? Porque eu acho que, no fundo, é um caminho de volta para o controle, é uma tentativa de controlar. Escuta, especificamente é a arma ideal para todos os narcisistas assumidos ou aspirantes a narcisistas, porque a coisa chegou num ponto, em termos da cultura do narcisismo, porque eu acho que talvez seja esse o ponto, o buraco mais embaixo do que você está falando. Existe uma cultura do narcisismo que começou com toda a força, tem um livro que marca, como se fosse assim, profeticamente essa história, que fala da era do narcisismo como uma coisa começando nos anos 70 nos Estados Unidos. De fato, o narcisismo como uma moda coletiva tem 50 anos. Mas o que eu acho que o mais interessante dessa história é que esse é o melhor disfarce pro narcisismo, né? Quando você está falando dessas questões terapêuticas do outro, você alimenta. Eu acho que muito interessante isso que o Gol trouxe, que é um jeito quase permitido de ser tudo sobre você, né? E você não acha, Snow, que tem uma linha tênue aí entre autopiedade e empoderamento? Sim. 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 É uma linha. Não. Até a sinceridade acho que é uma linha arma, que não né? existe, né? Até a sinceridade vira uma arma. Eu vi uma conversa no aeroporto entre duas meninas que deveriam ter 9 e 10 anos. 10 e 11, acho que por aí.
E uma delas dizia: qual a escola que você está? Estou mudando de escola agora. Eu também, porque nessa época que se muda, enfim. Isso nos Estados Unidos, nesse caminho de volta. E uma dizia assim: não, para mim, eu preciso ver como vai ser agora, porque eu tenho déficit de atenção e tenho uma fobia social moderada. E outra dizia: eu também tenho, mas meu déficit de atenção é maior do que minha fobia social, a minha não é moderada. E essa conversa... Você diz, as duas tinham 10 anos de idade? Tinham 10 anos de idade. E elas tinham, pelo pouco que eu ouvi da conversa, tinham além dos seus terapeutas específicos para conversas gerais, um coach de preparação para interação social numa nova escola. Então, esquece como você como você precisa ser para que você possa fazer essa transição de uma maneira menos dolorosa possível. Qual é o personagem que você precisa criar para poder transitar nesse novo ambiente? Então, eu acho que isso é um pouco dessa cultura, só que refletido numa geração muito cedo em todas essas gerações. E até que ponto, isso depois eu queria até fazer um gancho mais tarde, eu tive a oportunidade, como você sabe, de acompanhar o meu amigo Snow numa ida ao Joe Dispenza, recentemente. Exato. E eu acho que isso vai muito contra tudo que você ouve ali, no aspecto de você, de certa forma, desenvolver toda uma credencial em cima de uma possível patologia, onde você basicamente se enxerga sempre no passado e aquela patologia passa a ser parte da sua identidade e você não sabe mais como se desassociar da sua patologia e ela passa a ser a sua carteirinha doravante, né? Que é uma conversa que eu e o Snow tivemos ali um pouco mais ampla em relação até as questões de vícios e outras coisas onde se cultua, né, pelo menos no AA, no NA e todos esses outros lugares, que a primeira coisa que você admite diariamente é que você é um viciado naquilo. E, portanto, você, de uma certa forma, está preso naquela identidade. Não tô querendo entrar no mérito do AA, mas eu acho que é um pouco desse lugar onde, concluindo, você vai dando essas credenciais muito cedo para que essas possíveis patologias, que possivelmente sejam parte de uma experiência específica daquela época da sua vida. Por exemplo, você pode beber mais quando você é adolescente, ou você pode fazer mais besteira quando é adolescente, ou nos Estados Unidos tem muito essa história de quando você, principalmente o homem, né, quando trai a mulher, ele se auto-intitula como viciado em sexo e vai para fazer um rehab. Clínica e vai se tratar, né? Daí ele pode voltar para o casamento dele curado. A vizinhança dele vai aceitar. É mais essas credenciais que vão se misturando com a nossa identidade, que deveriam ser só experiências da nossa vida. Como será que vai ser essas meninas daqui a 40 anos? O que elas vão se tornar? Muito curioso. Nos mais antigos mesmo. A quantidade de credenciais que você vai carregando. Mas e que vão se misturando com a tua identidade. Eu acho que você trouxe perfeito, porque eu acho que no fim a patologia é uma credencial, né? E eu fiquei pensando muito nisso, no fim, o quanto existe a patologia é só uma credencial do medo. Mas gente, desculpe, mas isso é justamente falta de, terapia ruim. Não, eu sei, mas o que eu queria terminar é que é o seguinte, eu acho que existe uma patologização do medo, entendeu? Porque daí, quando você deixa as pessoas nesse lugar, você sempre vai poder estar vendendo alguma coisa para elas, vocês não concordam? Mas então, cara, pera lá. Isso é como se vocês estivessem descrevendo canonicamente o que é uma neurose. Neurose é isso. Neurose é a história que você conta para não enfrentar a realidade da tua dor psíquica. Mas agora você está fazendo a mesma coisa. Você está criando uma patologia, só que agora em grupo. Não. Estou dizendo que vocês estão descrevendo exatamente aquilo que neurose é. Não é que vocês estão neuróticos. Eu posso só te advertir uma coisa, que isso você não sabe, é importante eu te passar. Então me conta. Porque eu passei por momentos muito complexos e eu temi pela minha integridade física. Quando eu estava passeando pelo ambiente onde o Joe Dispenza conduz, e eu fui abordado por algumas pessoas, alguns ouvintes do Elefantes, que
várias vezes, de maneira muito enfática, deixaram claro que estamos interrompendo o Snow. Então você, por favor, permita que ele comece e termine um raciocínio verdade. sem interrompê-lo. Teve isso Eu até. estou em autoobservação profunda. É assim, daqui quase pra um frente. bullying. Eu não quis chegar nesse lugar. Eu nunca soube. Eu também não sabia, mas... Vai lá. Eu não. Enfim, eu até me perdi aqui nessa. É engraçado que tudo é oportunidade de bullying aqui nessa mesa, né? Impressionante. Tudo. Mas assim, deixa eu só voltar para aquele raciocínio. O meu ponto todo é que assim, desde que o mundo é mundo, as pessoas fazem isso e, por exemplo, o que define uma neurose é isso, é esses rótulos que a pessoa usa como álibis, que substituem o que é uma identidade verdadeira. Porque uma identidade verdadeira é, de certa maneira, uma carne viva. A identidade verdadeira é onde você está sentindo tão inteiro as coisas que falar em presença chega a ser um eufemismo. É aí que você está. Onde você está? Você está onde todo o teu ser está engajado com aquilo que está acontecendo e você não consegue evitar. Quando você está se narrando a partir de histórias que você conta sobre você e explicações e justificativas e tudo mais, isso é a neurose. E aí parece que é como se você trocasse a identidade verdadeira por um badge, por um crachá, tá? E aí então o que acontece? Sim, neuróticos adoram a linguagem da terapia porque oferece toda uma literatura de crachás para eles escolherem, né? Mas aí por isso que eu falo da história dos profissionais que se aproveitam disso e dos que trabalham com isso. Então, por exemplo, é um pouco como aqueles que não saem dos congressos profissionais achando que se você vai no congresso e você pega o certificado, você realmente vai se tornar um bom profissional. E ninguém vira um bom profissional assistindo o congresso, né? Então, é a mesma coisa, não é mais um certificado, não é mais um título, não é mais um crachá que vai te levar para algum lugar, né? O que te leva para algum lugar é a verdade tua com você mesmo no confronto com a realidade nua e crua da tua vida, claro. É que pra mim não é só sobre a terapia. É. Eu acho que são todas as patologias, né? Não é só pelas as patologias psicológicas. Se eu te ponho 1000 crachás com 1000 doenças, você vai estar sempre, de alguma forma, se justificando por um lado, mas por outra, eu sempre vou estar podendo te fornecer serviços para Para atacar, endereçar aquela para patologia. endereçar. Então, É. eu acho que é a velha lógica que eu digo, assim, a partir do momento que eu falo que você tem algo. E eu acho que até tem essa ideia de que você precise hoje mudar alguns aspectos da personalidade para ficar mais próximo da média móvel, que já é distorcida. Então, por exemplo, você ser uma pessoa introspectiva, que te coloca num lugar de mais dificuldade para transitar, talvez, num ambiente social de escola e tal, passa a ser um problema a ser remediado. E não é mais um traço de personalidade que tem 1000 características positivas. Então você precisa ser tratado agora que você é tímido. Você sabe que você me lembrou agora um sketch do Porta dos Fundos, que o cara vai no médico e começa a falar e ele basicamente pede pro médico dar um sintoma de TDAH, alguma coisa, para justificar o quanto ele era um péssimo pai. Por outro lado, né, dentro do que a gente foi experimentar lá no Joey, uma coisa que fica muito clara justamente é o que vem primeiro, né? Se é o seu estado ou o seu estágio, né? E eu acho que o que a gente lá é tão contraintuitivo, porque a gente realmente sempre pensa no que a gente precisa viver para que a gente possa estar em determinado estado, né? E todo o processo lá é o inverso, né? Qual é o estado que você tem que estar para que fique claro o seu próximo estágio. E isso é uma coisa que pede
um trabalho, isso que eu estava comentando com você um pouco antes, pede um trabalho diário, cara. E nada, nenhum evento de uma semana, 10 dias, por mais profundo que seja, Claro. por mais que te crie uma experiência direta, vai substituir o trabalho diário. É. E eu senti muito a falta do trabalho específico preparatório para você chegar para um evento desse e poder aproveitar o máximo dele. Sim. E eu acho que tem um aspecto muito interessante de você realmente entender hoje, através que eu acho que é o caminho que o Bernardo Kastrup está fazendo também, que a gente está vendo muitos desses neurocientistas, físicos, etc., encontrando nas suas pesquisas onde isso vai encontrar, vai parar nessa chamada quinta dimensão, né? Quando você sai dessa tentativa de mudança na matéria das coisas, que tem um tempo próprio da terceira dimensão, né? E chegar nesses lugares que já está comprovado pelas experiências mais simples de física, né? Seja do gato de Schrödinger, ou seja da dupla fenda, né? Que existe realmente, indubitavelmente, um aspecto a ser considerado, que é o observador sobre a experiência, e a gente pode não ter controle, mas a gente tem uma interação muito grande com a nossa realidade. Não. Seja lá o que for, que a realidade é que, Isso, sem a realidade dúvida, que a gente está experimentando. que a versão curta disso é que a realidade não é alguma coisa independente de nós. Não. Não é. Assim como nós não somos independentes da realidade. Me parece que a história é essa mesmo. Uma maneira de articular isso que você acabou de dizer, com que eu concordo totalmente, que para mim tem a ver com a história das terapias, né? Entre muitas aspas, você escapar da armadilha de usar o olhar terapêutico como uma forma de reforço da tua própria importância, é você colocar o máximo possível desse ingrediente que eu considero a perspectiva mais espiritual que existe na prática, na nossa versão manifesta aqui, que é a ideia de evolução. Então, quando você estava o tempo todo olhando em termos de evoluir, e você se cobra evolução, e aí o detalhe, a grande armadilha, a evolução não tem nada a ver com performance, tá? Evolução não tem nada a ver com um aumento de performance na tua capacidade de conquista, adaptação ou resultados na matéria. Mas a evolução nesse sentido de você passar para o próximo estágio, sempre o próximo estágio, sempre o próximo estágio, num processo evolutivo que é infinito, quando você vai para esse lugar, aí fica claro que todos os rótulos ou todas as certezas que você tem sobre você são sempre lastro. E quanto mais certezas e rótulos você tiver, mais difícil é você sair, ganhar velocidade de escape e atingir a esfera sideral. Então você vai ficar preso no mundo que você conhece, porque todos os rótulos e certezas e convicções sobre você e sobre a sua vida e sobre os fatos fazem com que você fique preso naquilo que você acha que sabe e que provavelmente não é verdade, e impede a evolução que é o processo de você se desfazer dessas certezas e criar novas perguntas e novas perspectivas que podem até se configurar como novas convicções temporárias. Mas o processo de evolução é esse, é você ter essa clareza não só dos teus estados, mas você ter uma clareza dos estágios que você já atingiu e entender que evoluir é partir para o próximo estágio. E depois vai ter um outro estágio, depois vai ter outro estágio, num processo sem fim. E que a rosca não vai numa direção só. Como você apontou muito bem, se você não está praticando, a involução existe. E como Opa! existe? E como? Dá para evoluir infinitamente também. Então, isso é uma outra coisa arrepiante. Você acha que você chegar e dizer, nossa, eu sou uma sombra do que eu era 20 anos atrás. Quantas pessoas têm a coragem de dizer isso? Mas isso acontece muito também. Eu estava pensando aqui nisso que você trouxe do quanto as nossas certezas são lastros, quanto no fim a vida é essa sucessão dos encontros, né? Do quanto tudo que acontece na nossa vida
é uma soma de bons encontros que vão virando novas coisas. E eu acho que tem uma coisa dessa serendipidade dos encontros. E o quanto, no fim, se você tiver cheio das certezas e com esses rótulos todos, você não está aberto para encontro nenhum, né? Na verdade, os rótulos e as certezas são sempre uma forma de você querer controlar o próximo encontro. De novo, o medo, né? Ou você sair de casa com uma cesta de bandeirinhas vermelhas e, na primeira interação, tentar estigmatizar aquele encontro com uma dessas bandeirinhas. Então, você passa a não perceber mais o outro e Sim. passa só a analisá-lo o tempo todo para que qualquer percepção sua possa ir de encontro com algumas dessas bandeirinhas vermelhas que Sim. você colocou como relevantes para o seu não convívio. Na verdade, você não entra com a vontade de conviver. Exato. Você entra com a vontade de conseguir achar a razão pela qual você não deve. Então, E por isso que esse aspecto da cultura da terapia, ele é visto como antissocial. Porque ele é feito para você não enxergar o outro. E você substituir o que você entendia como uma empatia por uma análise sem fim. O outro se sente analisado o tempo todo. E estigmatizado, e detalhe, por um analista não treinado, tá? exato. Por isso que eu até sugeria, assim, que a gente, ao invés de falar de cultura terapia, a gente falasse da cultura da patologia. Então. Porque o ponto central não é Eu quero que... falar de cultura terapia mesmo. Tá bom. Mas para mim o ponto central é que você não está olhando para aquilo como quem vai transcender aquilo a qualquer momento, mas como quem vai se agarrar naquilo como se aquilo fosse uma espécie de trunfo. Superpoder. Então por isso que... Mas eu consigo encontrar o defeito em qualquer um que Mas, eu converso. então Eu sei onde ele vai derrapar, eu sei onde ele vai capotar. Vira uma profecia autorrealizável, claro. Mas eu queria discutir o quanto também não existe uma autossabotagem intencional do tipo, quanto mais defeito eu vou ver no outro, eu não preciso me relacionar com ele. Essa eu acho que é uma pergunta. E a segunda pergunta é, eu falei aqui no passado do livro da Brené Brown, do Mapa do Coração, alguma coisa assim, em que ela faz um trabalho sobre, que ela dá nome para as emoções. E eu tava lá nesse retiro agora que a gente foi, eu e o Gol, sigo indo lá porque eu realmente sou um cara devagar nesses quesitos, então eu acho que um dia eu vou a quantidade de vezes suficientes para chegar em estados mais avançados. E eu percebo que não é nenhuma novidade para mim que o que mais me atrapalha é o meu Galvão Bueno interno, sempre querendo narrar a minha experiência de transcendência, né? Então, nossa, você tá sentindo isso, então, e daí nisso me veio essa ideia de eu definir as minhas emoções e definir a linguagem do que eu tava sentindo. E eu comecei a contemplar se definir as emoções tão descritivamente é algo bom. E eu fiquei pensando o quanto no fim, é uma pergunta, tá? Eu não sei, até este momento eu sempre gostei muito deste livro das emoções. Eu fiquei pensando se no meu caso não era um desserviço. Olha, posso te dar 2 referências técnicas para isso? Tá? Então, é porque, para mim, tudo depende do contexto. Então, primeiro, num contexto de uma meditação. Sim. Tá? No contexto de uma meditação, a resposta claramente é não. É útil, no máximo, você constatar que você está sentindo alguma coisa. Tá? É mais útil você fazer uma distinção entre o sentimento e a sensação, se você puder. Mas não ir além disso. Então, se você distingue pensamento, sensação, sentimento, e você simplesmente monitora que é isso que está acontecendo e você não entra mais em detalhe, isso do ponto de vista do processo meditativo e do tipo de treinamento que você está fazendo com a tua mente, é muito melhor. Se você ficar querendo degustar a experiência no detalhe, como se você fosse um gourmet da tua própria subjetividade, você... já gostou. Você não vai conseguir atingir estados meditativos elevados.
Sim. tá? Você vai acabar, na verdade, com um gourmet da dor na bunda, na nádega Sim. esquerda que você está sentindo, Exato. que você joga o corpo para o outro lado e tenta... Uma pessoa respirando do seu lado tá respirando Exato, alto, o cheiro de não sei o quê, exato. exato. Outro contexto, que aí também tem, digamos, ciência, num sentido leve por trás. Se você está engasopado psiquicamente, emocionalmente, você está em crise, você está em conflito, a observação mostra que o esforço de você tentar discriminar em detalhes o que exatamente você está sentindo é profundamente terapêutico e eventualmente transformador. Então são dois cenários diferentes, Uhum. tá? Então quando você está travado numa energia, você olhar para ela em detalhe vale muito a pena. Uhum. Quando ao contrário é alguma coisa que apareceu e o teu objetivo é seguir adiante, seguir adiante, seguir adiante, seguir adiante, e na verdade olhar para o observador e não para aquilo que é observado, aí então você prestar atenção no que você está sentindo já não é a verdadeira presença, porque a verdadeira presença que interessa na meditação é a presença com você mesmo, não com aquilo que te aparece, né? Sim. Pra mim ainda é muito difícil. Eu consigo entrar em alguns estados meditativos, mas o meu Galvão é muito forte. Fico pensando também se não é parte desse fenômeno que o Gol tá trazendo, né? Eu acho que Ah, sim, eu acho que a grande armadilha disso é partir do pressuposto que existe qualquer coisa diferente disso é reprimir sentimentos. E que a gente vive uma sociedade que ficou reprimida tempo demais e que agora é preciso trazer tudo isso para a consciência, senão você não está se trabalhando. Mas eu acho que é a mesma coisa você entrar num cinema gritando ou entrar para assistir o filme. Tem hora e momento para tudo. E talvez durante a ideia de um processo, né, meditativo, contemplativo, justamente seja você entender que essas coisas estão no teu campo e não trazê-las para dentro da tua experiência. E no lugar certo, no momento que você percebeu que elas estavam te visitando, aí sim, momento subsequente, você fala, pô, veio uma energia de raiva durante isso. Bom, durante a minha meditação, ó, veio uma energia, mas não durante o processo, né? Porque, claro, se você engajar com qualquer uma dessas rotinas, perde o propósito da rotina principal e primordial, que era justamente o processo meditativo. Mas eu acho que é legal ver como algumas coisas nos perturbam mais do que outras, né? E se elas estão ali num lugar onde elas tomam uma magnitude diferente, elas vão estar com talvez um volume um pouco menor presente no seu dia a dia também. E aí você abriu uma janela que eu acho que do ponto de vista prático, eu acho importante a gente marcar aqui. Basicamente assim, aquilo que te apareceu numa serendipidade interior, né? Você não precisa fazer muita coisa a respeito. Mas aquilo que resolve persistir, então, um sentimento, um pensamento recorrente, alguma coisa que não vem e vai, mas fica voltando e dá a impressão de que não sai do lugar, aí a abordagem é outra. Aí faz sentido você parar e olhar para aquilo, e inclusive não é nem só uma questão de você melhorar a linguagem que você usa para descrever aquilo que está acontecendo. Se for um sentimento, uma coisa que ajuda muito, sabe o que é? É você se perguntar se esse sentimento estivesse numa relação, quem é a figura que está me provocando esse sentimento? Entende? Então, Uhum. às vezes, você acorda e você está de péssimo humor. Mas é difícil sair desse humor, mas é muito interessante. Se você se pergunta, mas eu estou de mau humor como se fosse o quê? Como se eu tivesse brigado com o vizinho, como se eu tivesse brigado com a minha companheira, como se eu tivesse tido uma discussão com a minha filha. Que tipo de mau humor é esse? Se você faz essa pergunta e a resposta que te vem é muito direta, a exploração desse psicodrama interno faz com que a energia se transforme muito rápido. Então isso que é um negócio interessante de pensar. A gente não tem noção de quantas vezes a gente, na verdade, está conversando com figuras internas. Bi, você acha que
essas emoções, de vez em quando, elas estão disponíveis ali e como se estivesse numa prateleira, e você se deu conta de que naquele dia naquele momento, você está com alguma delas se sobressaindo em relação às outras. Mas talvez você não tenha uma linha de raciocínio que te permita, naquele momento, ver qual é a benesse que aquela emoção, que pode, num primeiro momento, parecer ruim, pode servir para algumas. Vamos usar até a energia de mudança, por exemplo. O Hawkins fala muito disso naquele livro acho que dos estágios de consciência, dos Isso níveis de mesmo, consciência. isso mesmo. E muitas vezes, talvez, ao invés de você, quando você se dá conta, hoje eu acordei, hoje eu tô com muito pouca paciência. Talvez seja o dia, talvez, de você colocar em ação algumas das coisas que estavam paradas, porque a energia dessa pouca paciência, bem utilizada, faz mexer coisas que precisam dessa energia. E claro, você pode dizer, mas eu posso mexer com muita parcimônia e calma também. Só que você nunca fez isso, senão elas não estariam paradas como estão até agora. Então talvez a energia que você precisa é exatamente aquela. Exato. Então, mais do que a gente avaliar as emoções, é saber como é que eu posso usar o melhor do que aquela emoção tem. Mas tem emoções que são péssimas. Hoje eu tô com ódio, hoje eu tô com rancor, mas dá para explorar isso de um outro jeito ou não, Bi? Eu acho que você tem toda a razão, toda a razão. Todos esses eventos internos, elas são formas de energia. E usar essa energia da melhor maneira que ela se dispõe a ser usada é a grande pegada. E, cara, você tocou num assunto que é para mim sempre muito fascinante. Eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que com desenvoltura se permitisse sentir todas as coisas que existem para ser sentidas, tá? Então, todos nós temos algumas emoções que a gente expressa fácil. E todos nós temos algum tipo de emoção ou estado que seria um ticket de primeira classe para uma viagem que a gente não faz porque na expressão daquele tipo de energia nós temos um problema. Então, no fundo, eu concordo absolutamente com você. Existe um momento para tudo. Não é você que gosta de citar o Eclesiastes? Então, tem um momento da tranquilidade. Eclesiastes 3. Tem um momento da fúria, tem um momento até mesmo da preguiça, tem um momento da vergonha, tem um momento da irritação, tem um momento de perder a cabeça. Todos os momentos existem. Nós deveríamos ser capazes de identificar a energia antes da ação para dirigir essa energia da melhor maneira, da forma mais produtiva que existe. Isso é arte. E talvez se observar para não ficar tempo suficiente em nenhuma delas a ponto delas passarem a fazer parte da tua identidade. Isso, porque aquilo que você se recusa a usar te persegue. Kabam. Já um kabam? Muito Não, bom, esse é um kabam. É um, Esse um pequeno kabam, é um mini kabam. Esse é um baby mini kabam. kabam. Com chocalhinho. Não, esse é um kabam, mas é isso. Aquilo que você se recusa a usar te persegue. Ouvindo vocês dois falarem, eu fiquei pensando muito nessa história deste encontro do que é conseguir fazer essa pausa meditativa, seja qual a prática que você for, e uma boa psicoterapia. Quanto, na minha opinião, essas duas práticas são muito complementares. Super. A gente, Aliás, eu foi acho. uma conversa que o Bi começou hoje. Acho que você caracterizou o Brasil num lugar de muita reatividade, de muito pouco espaço, né? Eu não sei se a palavra que você usou foi essa, mas aí tem espaço entre estímulo e reação. A gente estava muito no límbico. Né? Exatamente. E isso que o Snow falou é exatamente isso. As práticas complementares que primeiro vem você criar algum espaço de ação no lugar da reação. E o segundo é você analisar o que você sentiu que estava te levando para a reação. Né? É isso que você tá falando? Então, não, é exatamente isso, perfeito. Até por fazer práticas meditativas e estar envolvido nisso em algumas situações que eu vejo que tem muitas pessoas que fazem essas práticas e não têm um amparo terapêutico devido. O quanto, de alguma forma, isso deixa elas num lugar que eu, particularmente, observando de fora, fica claro que algumas questões permanecem ali. E o quanto também
algumas questões só na psicoterapia não são resolvidas, né? Sim. Eu tenho para mim que tem também uma armadilha aí. E eu não estou dizendo nem da psicoterapia, ou até da própria meditação. Que eu acho que eu conheço, e eu acho que vocês todos conhecem, excepcionais meditadores que têm muita pouca percepção do próximo. E eu acho que a meditação, até ela a gente conversou disso, acho que até durante o curso, Snow. Ela é como se fosse a mobilidade, o alongamento antes do exercício, mas não é o exercício. E a gente muitas vezes se ilude de que está fazendo todo o trabalho na meditação. Sim. Tudo isso é para evoluir e viver melhor e caminhar sobre esse planeta com um pouco mais de dignidade. E a gente às vezes pega todos esses instrumentos como se eles fossem fins em si mesmos. E não são nada disso, nem terapia, nem meditação, nem ginástica, nada disso é um fim em si mesmo. E é difícil entender que o fim em si mesmo é aquilo que é o mais intangível de tudo. Né? Eu vi o Deepak Chopra fazer um negócio tão simples, mas tão didático, que eu vou compartilhar com vocês. É uma coisa simples. Ele perguntou uma coisa do tipo: eu vou fazer uma pergunta, vocês vão pensar na resposta, mas vocês só vão falar a resposta quando eu baixar a mão. E ele fez uma pergunta do tipo: vocês estão achando essa conversa interessante? E aí vocês respondem: espero que sim, né? Mas aí, o que o Deepak Chopra falou? Você está entre a pergunta e eu ter baixado a mão. Tá? Nesse momento em que você estava lá só esperando a minha mão baixar, é nessa hora que você estava você. Isso me remeteu a uma peça de teatro que eu assisti no último mês, que teve uma coisa espetacular. É uma peça com o Brian Cox, aquele cara que fez o Succession, né, o pai do Succession, e ele faz o Johann Sebastian Bach. E o personagem na peça, que é o Bach, conta que ele tem dormido mal porque ele acorda no meio da noite para pensar no quê? Para pensar no momento entre a intenção e o ato. Que existe a intenção e depois existe um momento entre a intenção e a gente executar o ato. E aí, o bandidão diz: este momento é o momento da intervenção divina. Tá. Eu acho que isso é um cabé. Eu sinto que pode ser um cabé. Isso daí já é um cabé melhorado, né? Cabé. Então, e isso só fazendo um PS no cabé. Mais interessante é pensar que o lugar e o momento da intervenção divina é exatamente o momento em que você é mais você. Isso que eu acho que é a grande curto-circuito, né? O momento em que você é mais você, porque você não é os seus pensamentos, você não é o seu impulso, você não é a sua ação, você não é o que você está sentindo, e você tem essa pausa, e é só quando você é mais você que Deus pode intervir em você. E aí talvez o verdadeiro você seja o espaço de intervenção divina, quando a tua história e o teu karma e os teus condicionamentos não estão atrapalhando. O chamado divino vácuo. Exatamente. Ou sai da frente. Sai da frente. Let go and let God. Muito bem. Kabam. Agora a energia foi. Del Cajuela, capítulo 7. A gente estava comendo nosso Kit Kat aqui. Chegamos à conclusão que a gente tinha que voltar. Não precisa começar de novo, mas tem uma coisa que faz sentido falar agora, eu acho. Que nós estamos aqui conversando sobre todos esses sentimentos e tudo mais, e sempre sentimentos que são mais da gente com a gente mesmo do que
os relacionais, né? E eu me lembrei muito do contraste de um filme que eu vi ontem. É um filme que acabou de sair na Netflix, chamado Nonas, tá? E esse filme é um filme que me impactou, talvez para várias pessoas não impacte, porque ele tem a coragem de ser um filme antiquado. Parece um filme dos anos, sei lá, 40 do século passado, uma coisa meio Frank Capra, tudo mais. E o argumento é simples. É um carinha que perdeu a mãe e ele é pobre, mas sobrou um dinheiro, ele mora lá em Nova York, e ele resolve fazer um restaurante de comida italiana, onde quem cozinha são só as nonas. Então ele lança, conhece uma, conhece outra, lança na internet, e aí ele traz 4 nonas para cozinharem e para fazer um restaurante com as nonas, né? É incrível, mas é uma graça esse filme. Uhum. E o que me chama a atenção é que é um filme de 2 horas, totalmente sentimental, e é tão antiquado que todos os sentimentos são em relação a alguma coisa. Não são sentimentos de ninguém consigo mesmo. São sentimentos relacionais. São Uhum. sentimentos no sentido tradicional. Então é como se fosse o mundo antes da cultura da Interessante. terapia, né? E é um barato, né, ver essa energia que no fim vira a energia da família, que vira a energia em última instância das mães cuidando e amando os outros membros da família, que é bem essa energia da mama italiana, que é sentimento na veia e não é um sentimento diretamente voltado para si mesmo. Claro que tem um componente para si também, mas é basicamente um sentimento relacional de cuidado e de nutrição. Então, eu queria só aproveitar que a gente estava falando só desse narcisismo coletivo no Dia das Mães, Exato. para lembrar que as mães não são sempre assim. Então, ainda há esperança. Que bem. Agora, eu queria só te falar, depois, não precisa ser aqui, mas tem um livro. Deixa eu só, depois ele tira, não tem problema. Mas você falou que o mundo nunca esteve tão doente, né? É. E tem um livro que eu estava lendo, que acho que eu já falei dele aqui uma vez, do Huizinga, Homo Ludens. O Outono da Idade Média. Ah, é o outro. E acho que é um dos livros mais bem estruturados em termos das informações fidedignas, vindas sem interpretação, com os documentos da época, do que acontecia nas cortes, na praça pública, e qual era o sentimento e como era percebido tudo que acontecia. E é absolutamente elucidador. Eu não tinha ideia do nível de patologia que era tão que doido. poderia chegar, e faz a gente olhar esse momento nosso de rede social e pensar como estamos sãos. Entendi. Olha, é interessante. Mas é uma boa reflexão, né? Lembrar que pessoas eram queimadas vivas em praças e as pessoas iam lá assistir, né? E assistiam algumas outras coisas também, né? Como as pessoas colocavam o grande... O mercado de entretenimento, né, de praça pública, era um mercado interessantíssimo, onde as pessoas ouviam as colocações, sejam dos, enfim, jesuítas, intelectuais, seja de quem fosse, e elas tinham, diante do que elas ouviam, experiências místicas. E passavam a reagir a partir daquelas experiências místicas, doavam todos os pertences, doavam dinheiro, se chicoteavam, enfim, tudo isso acontecendo num ambiente de praça pública com 10, 15 mil pessoas. Sim. E encontrando até acústicas que permitissem que as pessoas ouvissem mesmo distantes do orador, né? Mas eram basicamente o que a gente chamaria hoje de rituais, né? De catarse extrema. Então, eu acho que vale a pena a gente lembrar que cada momento tem o seu nível de... Tem a sua dor. Sua dor e sua patologia mental. É verdade. É verdade, você tem razão. Eu tô num processo de tentar
voltar a gostar mais dos nossos tempos. Mas isso é um assunto pro próximo episódio. Capé. Então você vai começar aí. É sempre bom lembrar que hoje eu e o Snow tivemos a possibilidade de entender que as nossas águas são da estação passada. Bi traz eu não sei nem se é um device, uma água com luz, eu não sei uma como água é que é. iluminada que autoproduz moléculas de hidrogênio que de alguma forma interage com as moléculas que transitam no cérebro dele e o tornam ainda mais eloquente e inteligente. Exato. Além de completamente... eu percebo que ele está muito menos... ele está com um movimento Tá antioxidante antioxidado, enquanto fala. Exato. É uma antioxidância eloquente. Antiferrugem. Assim, as águas Isso aqui. as águas não Vai. são mais as Tá mesmas. muito fácil pro Snow, tá? Tá muito fácil. Meu Deus. Sem edição. Futuro sí. Onde ele vai trabalhar? Meu Deus. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. 1, 2, 3, 4, tierra, cielo, 5, 6, paraíso, infierno, 7, 8, 9, 10, hay que saber mover los pies. En la rayuela o en la vida, vos podés elegir un día, porque costaro, de qué lado saltarás. Otros accesos a lo no cotidiano, simplemente para embellecer lo cotidiano, al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. 1, 2, 3, 4, tierra, cielo, 5, 6, paraíso, infierno, 7, 8, 9, 10, hay que saber mover los pies. En la rayuela o en la vida, vos podés elegir un día, porque costaro, de
una luna nel lago.